Você já se perguntou por que quanto mais inteligente uma pessoa é, menos ela parece interessada em festas, eventos sociais e multidões? Por que os gênios da história frequentemente eram considerados antissociais ou excêntricos? Não é coincidência. E definitivamente não é porque eles se acham superiores. Arthur Schopenhauer, um dos filósofos mais brilhantes de todos os tempos, descobriu uma verdade perturbadora sobre a relação entre inteligência e vida social. Ele percebeu que existe um mecanismo psicológico profundo que faz pessoas inteligentes se afastarem naturalmente de interações sociais superficiais. E aqui está o que vai te chocar. Não é apenas uma preferência pessoal, é uma necessidade psicológica. Estudos modernos de neurociência confirmam exatamente o que Schopenhauer observou há mais de 200 anos. A mente altamente desenvolvida literalmente funciona de forma diferente em ambientes sociais. Hoje você vai descobrir por que Einstein evitava jantares, por que Tesla trabalhava sozinho e por que talvez você mesmo sinta a necessidade inexplicável de fugir de certas situações sociais. Schopenhauer fez uma observação que mudou para sempre como entendemos a psicologia da inteligência. Ele disse: um homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Em outras palavras, pessoas inteligentes não escolhem evitar a vida social, elas são compelidas a isso. Por quê? Porque o cérebro altamente desenvolvido processa informações de forma completamente diferente. Quando uma pessoa inteligente está em uma situação social típica, uma festa, um happy hour, uma conversa casual, seu cérebro está constantemente analisando camadas de significado que outros nem percebem. Elas ouvem não apenas o que está sendo dito, mas como está sendo dito. Por que está sendo dito? Quais são as motivações ocultas? Que dinâmicas de poder estão em jogo? É como tentar relaxar enquanto o seu computador está processando 50 programas ao mesmo tempo. Schopenhauer chamou isso de o fardo da percepção aguçada. Enquanto a maioria das pessoas pode desligar o cérebro e apenas curtir o momento, pessoas inteligentes estão presas em um estado constante de análise. E isso é mentalmente exaustivo. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. Schopenhauer percebeu que pessoas inteligentes não evitam apenas situações sociais. Elas evitam especificamente situações sociais superficiais. Elas anseiam por conexão, mas conexão real, profunda, significativa. O problema? A maioria das interações sociais em nossa sociedade são exatamente o oposto. Superficiais, performáticas, centradas em impressionar ao invés de conectar verdadeiramente. E para uma mente que busca substância, isso não é apenas chato, é doloroso. Neurociência moderna confirmou exatamente o que Schopenhauer intuía há mais de 200 anos. Estudos usando neuroimagem mostram que cérebros altamente inteligentes têm padrões de ativação completamente diferentes durante interações sociais. O córtex pré-frontal, a área responsável pelo pensamento complexo, permanece hiperativo mesmo em situações que deveriam ser relaxantes. Enquanto uma pessoa comum pode desligar o cérebro e apenas curtir uma conversa superficial, o cérebro inteligente continua processando, analisando, questionando. Mas aqui está a parte fascinante. Pesquisadores descobriram que pessoas com QI mais alto têm menor ativação no sistema de recompensa social. Literalmente, elas sentem menos prazer nas interações sociais típicas que a maioria das pessoas considera gratificantes. Por que isso aconteceu evolutivamente? Schopenhauer tinha uma teoria brilhante. Ele acreditava que a inteligência superior evoluiu como uma ferramenta de sobrevivência, mas uma ferramenta que funciona melhor na solidão. Pensadores profundos eram os que resolviam problemas complexos, desenvolviam novas tecnologias, antecipavam ameaças futuras. Mas essa capacidade vem com custo: hipersensibilidade social. Pessoas inteligentes detectam nuances emocionais, inconsistências, falsidades que passam despercebidas pelos outros. Em uma festa cheia de conversas vazias e interações superficiais, elas estão constantemente bombardeadas por informações que consideram irrelevantes ou até mesmo perturbadoras. É como se tivessem um detector de superficialidade hiperativo. Elas percebem quando alguém está fingindo interesse, quando uma conversa é apenas para impressionar, ou quando pessoas estão mais preocupadas em parecer inteligentes do que em realmente trocar ideias significativas. Schopenhauer comparou isso a ter uma audição extremamente aguçada em um mundo cheio de ruído. O que é música para alguns é cacofonia para outros.
Mas Schopenhauer foi além da simples observação. Ele identificou os mecanismos psicológicos específicos que fazem pessoas inteligentes se afastarem socialmente. Primeiro, existe o que ele chamou de incompatibilidade de frequência mental. Imagine duas pessoas tentando ter uma conversa, mas uma está falando em rádio AM e a outra em FM. Elas simplesmente não conseguem se sintonizar na mesma frequência. Quando uma pessoa inteligente tenta se envolver socialmente, ela frequentemente se depara com esse problema. Ela quer discutir ideias, explorar conceitos, questionar suposições. Mas a maioria das conversas sociais gira em torno de fofocas, reclamações sobre o clima ou discussões superficiais sobre celebridades. Segundo mecanismo, fadiga cognitiva social. O cérebro inteligente gasta energia extra tentando se adaptar a conversas que considera substancialmente vazias. É como forçar um Ferrari a andar a 20 km por hora. Tecnicamente possível, mas ineficiente e frustrante. Terceiro mecanismo, dissonância de valores. Pessoas inteligentes frequentemente valorizam a autenticidade, profundidade, crescimento intelectual. Mas muitos ambientes sociais recompensam o oposto, conformidade, superficialidade, manter o status quo. Schopenhauer observou que isso cria uma tensão psicológica constante. A pessoa inteligente se sente como uma atriz forçada a representar um papel que ela considera falso e sem sentido. Quarto mecanismo, sobrecarga de estímulos sociais. Enquanto uma pessoa comum processa as informações básicas de uma interação social, a mente inteligente está processando camadas adicionais, linguagem corporal, subtextos, implicações políticas, dinâmicas de grupo, motivações ocultas. É como tentar assistir a 5 filmes simultaneamente. Tecnicamente possível, mas mentalmente exaustivo. Schopenhauer fez uma conexão profunda entre inteligência e isolamento que vai até as raízes da evolução humana. Ele percebeu que inteligência superior, embora vantajosa para a sobrevivência da espécie, é muitas vezes uma desvantagem para o indivíduo em termos sociais. Durante milhões de anos, humanos sobreviveram em grupos. Ser aceito pelo grupo significava proteção, recursos, oportunidades de reprodução. Mas aqui está o paradoxo. As mesmas qualidades mentais que tornavam alguém valioso para o grupo, pensamento crítico, questionamento, inovação, também os tornavam socialmente desafiantes. Pense em Galileu. Sua inteligência beneficiou toda a humanidade, mas o isolou socialmente. Mesmo hoje, estudos mostram que pessoas que fazem muitas perguntas ou questionam suposições comuns são frequentemente excluídas socialmente, mesmo quando estão certas. Schopenhauer identificou isso como a maldição do visionário. Pessoas inteligentes veem padrões, problemas e soluções que outros não conseguem perceber. Mas quando elas tentam compartilhar essas percepções, são frequentemente recebidas com incompreensão, resistência ou até mesmo hostilidade. Isso cria um ciclo psicológico que a pessoa inteligente tenta se conectar, é mal entendida, se frustra e gradualmente aprende a evitar essas situações. Não é misantropia, é autopreservação emocional. Neurociência moderna mostra algo fascinante. Quando pessoas altamente inteligentes são rejeitadas socialmente, elas mostram menos ativação na área do cérebro associada com a dor social. É como se elas desenvolvessem uma proteção natural contra a rejeição social. Mas Schopenhauer percebeu que isso vem com custo, uma tendência crescente ao isolamento. A mente inteligente aprende que é mais eficiente e menos doloroso operar sozinha. Pesquisas recentes confirmam isso. Estudos longitudinais mostram que pessoas com QI mais alto relatam menos satisfação com interações sociais frequentes, mas maior satisfação com relacionamentos profundos e significativos. Mas Schopenhauer não via o isolamento intelectual apenas como um problema. Ele via como uma oportunidade. Ele desenvolveu o que ele chamou de estratégia da solidão produtiva. Primeiro princípio: aceite sua natureza ao invés de lutar contra ela. Se você é alguém que se sente drenado por interações sociais superficiais, isso não é um defeito, é uma característica da sua arquitetura mental. Lutar contra isso é como tentar forçar um introvertido a ser extrovertido. Segundo, cultive relacionamentos de qualidade ao invés de quantidade. Schopenhauer observou que pessoas inteligentes prosperam com poucos relacionamentos profundos ao invés de muitos relacionamentos superficiais. 1 ou 2 amigos que realmente entendam como você pensa são mais valiosos que uma agenda social lotada. Terceiro, use a solidão como ferramenta de desenvolvimento. Schopenhauer via o tempo sozinho não como isolamento, mas como oportunidade para o que ele chamava de cultivo interno.
Leitura, reflexão, criatividade, aprendizado, atividades que nutrem a mente inteligente de formas que a maioria das interações sociais não consegue. Quarto, desenvolva o que ele chamou de seletividade social estratégica. Ao invés de evitar completamente situações sociais, aprenda a escolher aquelas que oferecem genuíno valor intelectual ou emocional. Palestras, grupos de discussão, encontros com pessoas que compartilham seus interesses profundos. Quinto, pratique a autenticidade seletiva. Você não precisa se forçar a fingir interesse em conversas superficiais, mas também não precisa ser rude ou dismissivo. Desenvolva a habilidade de participar gentilmente sem se esgotar emocionalmente. Schopenhauer descobriu que quando pessoas inteligentes param de se forçar a se encaixar em modos sociais que não servem para sua mente, elas não apenas se tornam mais felizes, elas se tornam mais produtivas e criativas. A revelação de Schopenhauer era simultaneamente libertadora e transformadora. O desejo de evitar certas situações sociais não é uma falha de caráter. É uma resposta natural de uma mente que opera em uma frequência diferente. Por séculos, pessoas inteligentes foram rotuladas como antissociais, arrogantes ou problemáticas simplesmente porque suas necessidades sociais eram diferentes da maioria. Mas Schopenhauer mostrou que essa diferença é uma característica, não um bug. A verdade é que pessoas inteligentes não odeiam pessoas, elas odeiam superficialidade. Elas não evitam conexão, elas evitam conexões vazias. Elas não são antissociais, elas são seletivamente sociais. E essa seletividade não é apenas uma preferência pessoal, é uma necessidade psicológica. Assim como um atleta de elite precisa de treinamento específico, uma mente altamente desenvolvida precisa de estímulos intelectuais específicos para prosperar. Schopenhauer percebeu que quando paramos de julgar pessoas inteligentes por seus padrões sociais diferentes e começamos a entender a lógica por trás deles, descobrimos algo incrível. Elas não estão se isolando da sociedade, elas estão se preservando para contribuir de formas mais significativas. Os maiores avanços da humanidade vieram de pessoas que tiveram tempo e espaço para pensar profundamente. E pensamento profundo requer solidão, silêncio, afastamento do ruído social constante. Se você se reconhece nessa descrição, Schopenhauer tem uma mensagem para você. Pare de se forçar a se encaixar em padrões sociais que não servem para sua mente. Cultive sua natureza, escolha suas interações conscientemente e use sua tendência natural ao isolamento como uma ferramenta de desenvolvimento. Como Schopenhauer disse, um homem pode ser ele mesmo apenas enquanto está sozinho, portanto aquele que não ama a solidão não ama a liberdade, pois apenas quando se está sozinho se é verdadeiramente livre. A evitação social de pessoas inteligentes não é uma fraqueza, é uma estratégia evolucionária para preservar e desenvolver capacidades mentais que beneficiam toda a humanidade. E entender isso muda completamente como vemos tanto a inteligência quanto a vida social.